No último vídeo, nós falamos a respeito de algumas práticas que desagradam a Deus, como, por exemplo, a consulta a cartomantes, ou pessoas que participam de sessões que fazem consultas a espíritos ou fazem consultas a pessoas mortas. Outra prática que também desagrada a Deus são aquelas consultas em que as pessoas tentam fazer um diagnóstico do futuro ou tentam adivinhar o que vai acontecer no futuro. Agora, se essas práticas desagradam a Deus e nós sabemos que Deus ama a humanidade, por que será que Deus permite que as pessoas sejam enganadas por essas práticas? Esse é o tema do vídeo de hoje. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao canal A Lâmpada para os Meus Pés. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu sugiro que você pare esse vídeo aqui e volte no vídeo anterior para ter uma melhor compreensão de tudo que eu vou falar neste vídeo aqui. E é claro, no vídeo anterior eu também falei que nós vivemos em um país laico e você tem a liberdade de acreditar no que você quiser. Deus, ele nos dá a liberdade de acreditar no que quisermos. Só que a própria palavra de Deus nos diz que Deus é um Deus amoroso, que nos dá liberdade e ao mesmo tempo ele nos dá a direção dele através da palavra. Então, vamos lá. Deus, ele abomina a prática daqueles que consultam a mortos ou tentam buscar adivinhos para saber o que vai acontecer em um futuro. Seja esse futuro um futuro próximo ou um futuro distante. Olha só o que diz Deuteronômio, capítulo 18. Vamos ler dos versículos 10 agora até o versículo 14, que diz assim: Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Esses dois primeiros versículos eu li no vídeo anterior. Aqui fala sobre essa prática de consultar os mortos, de consultar cartomantes, de tentar adivinhar o futuro através de consulta de mortos ou de cartas, são práticas que desagradam a Deus. Ao ponto do próprio Deus chamar as pessoas que praticam isso de abominação. E tudo que Deus chama de abominação na palavra de Deus, nós vemos que Deus, ele vira o rosto para aqueles que praticam a abominação. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a palavra diz que Deus virou o rosto para Jesus quando ele estava na cruz do Calvário. Por quê? Porque toda a maldição do pecado estava sobre Jesus. É por isso que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque as maldições da humanidade estavam sobre Jesus. E quando nós praticamos essa consulta aos mortos, né, fazemos todas essas coisas que Deus chama de abominação, Deus, ele vira o rosto de nós como se nós estivéssemos muito sujos. Agora, olha o que diz o versículo 13. Perfeito serás para com o Senhor, teu Deus. E aqui, Deus está falando que nós devemos ser perfeitos em sua presença. É claro que é impossível ser uma pessoa perfeita, mas Deus quer que nós olhemos para Jesus, que é o modelo perfeito, e nós busquemos essa perfeição. Ou seja, todos os dias nós devemos abandonar práticas que desagradam a Deus. Nós devemos olhar para aquele que é perfeito e tentar buscar essa perfeição imitando as atitudes dele. Agora, o versículo 14 diz: Porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Presta atenção aqui. Moisés recebeu a palavra de Deus e ele passou essa palavra para o povo de Israel naquela época. E a mensagem de Moisés e toda a vida do povo de Israel daquela época foi uma figura para os nossos dias. Então, quando ele fala assim, olha, os povos que praticam essas coisas, quem são os povos que praticam essas coisas? São todos aqueles que não acreditam que Jesus Cristo é Senhor e Salvador de suas vidas. Ele está dizendo que todos aqueles que não têm Jesus e que não praticam a palavra de Deus são chamados de outros povos.
Em Efésios e em Hebreus vai explicar muito bem isso. Todos aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador passam a fazer parte do Israel de Deus. E quando você passa a fazer parte do Israel de Deus, você precisa praticar a palavra de Deus. E se você não pratica a palavra de Deus, significa que você não faz parte do Israel de Deus. Você faz parte de outros povos. É por isso que Deus usa o profeta Oséias para dizer o seguinte: e o meu povo é destruído porque lhe faltou o conhecimento. Ali o texto de Oséias 4 vai falar que Deus ele permitiu e derramou uma maldição sobre o povo porque eles ignoraram o conhecimento de Deus. Então todos aqueles que ignoram a palavra de Deus, que olham para a Bíblia Sagrada e olham para os seus mandamentos, e fala que, não, esse é um livro antigo, este é um livro da época do bronze, é apenas um livro religioso que foi feito para manipular as pessoas. Essas pessoas que ignoram a palavra de Deus são pessoas que têm brechas espirituais em suas vidas. E essa brecha, ela é aberta, dando lugar para que o maligno atue em suas vidas. O próprio Jesus falou e se referiu a Satanás como o príncipe deste mundo. A palavra fala que o mundo jaz no maligno, ou seja, existe uma grande influência maligna espiritual em todos os lugares que nós frequentamos. Mas se você pratica a palavra de Deus, você é uma pessoa que fechou brechas espirituais na sua vida. Olha só o que diz Efésios capítulo 4, olha o versículo 27. Nem deis lugar ao diabo. Eu coloquei em destaque aí apenas esse versículo curtinho, né, que é o versículo 27. E aqui o apóstolo Paulo, ele está descrevendo algumas situações que dão lugar ao diabo. Ele lista aqui uma série de pecados, e eu vou deixar aí você ler esse texto de Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, dos versículos 25 ao 32. Ele lista uma série de pecados em que, se as pessoas praticarem esses pecados, elas estarão dando lugar ao diabo. E todas as vezes que nós praticamos essas coisas, nós estamos abrindo uma brecha espiritual para que o diabo atue e até nos engane. Agora corre lá comigo em Isaías capítulo 59, dos versículos 1 a 3. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Olha só, a insistência na prática do pecado, a insistência em consultar cartomantes, a insistência em praticar qualquer outro tipo de pecado, fazem separação entre nós e Deus, ao ponto de os ouvidos de Deus ficarem tampados para as nossas orações. Olha o versículo 3. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidades. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. É como se Deus estivesse com os seus ouvidos fechados para ouvir as nossas orações. E essas práticas não apenas deixam os ouvidos de Deus fechados para nós, mas também fazem separação de nós para com o nosso Deus. Então Deus espera que nós abandonemos essas coisas para que Ele se aproxime de nós. Por exemplo, este vídeo aqui é uma mensagem que está mostrando para você que todas essas práticas desagradam a Deus. Agora cabe a você tomar uma atitude e abandonar essas coisas para que o ouvido de Deus esteja aberto às suas orações e para que Deus ele não fique afastado de você. E nós estamos nos aproximando do chamado Apocalipse. Nós estamos nos aproximando das revelações finais acerca do final dos tempos. E tudo isso está relatado na palavra de Deus. Todos aqueles que abandonarem práticas que desagradam a Deus herdarão a vida eterna. E todos aqueles que continuarem praticando essas situações que desagradam a Deus, esses vão herdar a morte eterna. Olha só o que diz Apocalipse capítulo 22. Vamos ler dos versículos 14 ao 16. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Grava bem isso que eu vou falar, queridos. Lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro significa praticar a palavra de Deus. Uma pessoa limpa, uma pessoa com suas vestes limpas,
São pessoas que se lavam na palavra de Deus. São pessoas que praticam a palavra de Deus. Eu vou repetir, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. A porta é Jesus. Versículo 15. Fora dessas portas, fora da salvação eterna, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a mentira. E todo aquele que ama e pratica a mentira. Versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, nós vimos aqui que algumas pessoas não vão herdar a vida eterna por causa de algumas práticas. Por exemplo, quem fica fora do céu? Todos aqueles que são chamados de cães. Aqui a palavra cães ou cachorro eram todos aqueles que praticavam impudícias, pessoas que não têm pudor, pessoas que participam de movimentos que mostram nudez ao público, pessoas que pegam um crucifixo e ficam ali introduzindo em orifícios íntimos, pessoas que fazem necessidades ao público, como se ali fosse um ato sexual de liberdade. Esses são os chamados de impudentes ou de cães. Também fala sobre os feiticeiros, e aqui feiticeiros tem um duplo significado. Primeiro, sobre aqueles que praticam a farmaqueia, que são os medicamentos ou imunizantes misturados para acabar com a vida de outras pessoas. Aqui também fala a respeito daqueles que usam práticas místicas e religiosas e misturam essas práticas e essas religiões para desviar as pessoas espiritualmente. Aqui também fala sobre os impuros, aqui fala sobre atividade sexual que contraria a palavra de Deus, adultério e todo o significado de pornografia. E aqui também fala sobre os assassinos, né? Aqueles que matam outras pessoas. Fala também sobre os idólatras, aqueles que idolatram imagens e que também idolatram situações ou pessoas. E todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu falei em outro vídeo, né, sobre o espírito de mentira, o espírito maligno de mentira que está sobre o Brasil. As pessoas estão contando mentiras como se elas fossem verdade. E hoje Deus nos adverte através dessa palavra. Todos aqueles que fazem consulta a cartomantes, todos aqueles que participam de sessões espirituais que consultam mortos, todos aqueles que tentam adivinhar o futuro, até mesmo no chamado e inocente horóscopo, saiba que todas essas práticas desagradam a Deus. E se você continuar a insistir nessas práticas, você não vai herdar a vida eterna. Busque a presença de Deus e peça perdão por tudo isso e receba Jesus Cristo no seu coração, para que naquele grande dia nos encontremos e possamos usufruir do reino de Deus. Bom, mais uma vez eu quero te agradecer pela sua companhia e que Deus te abençoe ricamente.